Meu nome é Anderson Pablo, do Santo Lisboa, tenho 29 anos, meu pai ele era alcoólatra e muitas vezes ele batia na minha mãe, né, por conta do vício. E um dia ele bebeu tanto que ele agrediu a minha mãe ao ponto de desmaiar ela. E eu, vendo aquela situação, eu me revoltei contra aquilo, entendeu? E tinha colocado dentro de mim que nunca mais isso ia acontecer. E passando cerca de alguns dias, ele novamente bebeu e agrediu ela. E eu peguei uma faca de cozinha e esfaqueei ele. E ele, com essa faca de cozinha, ele me deu uma facada, né? Minha mãe até se separou dele. Chegamos ao ponto de pegar coisa no lixo para criar ele. Foi uma vida totalmente difícil. Por conta dessa separação, minha mãe ela não tinha emprego. Então a gente teve que ir para uma comunidade onde minha mãe ela começou a traficar. Tomei uma decisão, me envolvi com tráfico. Como um dia eu cheguei em casa, vi ele chorando e eu falei assim, a partir de hoje nunca mais... Desculpa. Vocês vão passar fome. Vocês podem me ver na porta de uma cadeia, mas passar fome nunca mais. E foi o que aconteceu. E um dia eu acordei com a minha casa sendo invadida com a polícia, levando a minha mãe presa. Mas não permaneci presa. Eu saí. Mas continuei fazendo coisa errada. E eu determinei que eu ia me matar. Foi a primeira tentativa de suicídio. Eu peguei 86 cápsulas de amoxicilina que minha mãe tinha guardado e eu comi ali. Falei, vou pôr um fim nessa situação. Então eu fui, tomei, comi, né, aquelas cápsulas e deitei no sofá e esperei a morte, mas só que a morte não chegou. Muitas vezes eu não tinha controle do meu corpo. Eu ia até o quarto da minha mãe, eles dormindo e ficava ali. Era uma guerra espiritual. Hoje eu entendo assim, que eu não conseguia tocar neles porque o próprio Deus que eles buscavam naquela época não deixava. Só que nessa época eu já estava firme na igreja. E ele falou que não tinha força, ele chegava na porta do quarto, não tinha força de cometer o crime. Mas só que o ódio era incontrolável dela. Ela não fazia nada para mim. Ela lutava por mim, ela trazia propósito da igreja, comprava roupa para mim ali, me dava vários presentes naquela época. E mesmo assim, quando eu ouvia ela, o ódio me contaminava. Eu ficava ali com a faca assim entre a cabeça deles e eles dormindo. E eu não conseguia. E era quando eu tentava contra mim. Foi algo assim que foi incontrolável. Eu lembro até hoje. A dificuldade foi levar a faca até o coração. Mas quando eu consegui levar a faca até o coração, eu já não tive mais controle da minha mão. A faca natural entrou, eu senti a dor, mas só que era algo tão assim, que não tem como explicar, porque a dor estava ali, mas só que o vazio era maior do que a dor. Eu comecei a ter alucinações. Eu não via, mas eu sentia a presença de como se fosse muitos demônios vindo me buscar. O meu cunhado, ele relatou que ele subiu em cima do meu corpo e abriu os meus olhos e tentou me acordar. E ele falou que eu não olhava no olho dele, eu olhava além dele. Quer dizer, ele estava com o rosto colado no meu e eu olhava além dele. Então, passando 20 minutos dessa situação, foi quando aconteceu a parada cardíaca. E a gente começou a chamar, e ele não respondia. Parecia que era uma pessoa que estava em coma. E a gente persistiu chamando, e ele começou a se debater na cama, começou a gritar, como se estivesse vendo coisas, falava que estavam puxando ele, que estavam levando ele, que doía muito, que estava queimando. Chacoalhou ele, falou assim, Anderson, olha pra gente. E ele deu uma suspirada, e ele caiu, mole, na cama. E aí bateu a preocupação. Imediatamente eu corri na casa da minha prima. Ela trabalhava no hospital ali próximo, no Hospital Bom Clima. E ela rapidamente pegou um carro e levou ele para socorrer. Chegando no hospital, o doutor deu óbito. Aí quando entrou a minha mãe, a fé da minha mãe. Eu não aceito perder meu filho. Eu não aceito. Foi o pedido que eu coloquei no altar. Eu não aceito perder meu filho para o mundo. E naquele dia, Deus trouxe ele de volta. Quando eu voltei ao normal, foi o doutor entrando dentro daquele necrotério e eu sentado em cima daquela mesa. E a primeira reação que quando ele entrou, já entrou dobrando o joelho. E ele falou assim, que Deus seja louvado. Passando mais ou menos umas 3 horas, eu saí andando pela porta do hospital. E a gente não entendeu nada, a gente ficou, um olhou para a cara do outro, ficou, mas você não estava morto? O que aconteceu?
Ah, então, o médico não soube explicar lá, não sei o que aconteceu também, não sei te explicar, só sei que eu tô vivo. Aí eu falei pra ele, poxa, então agora você precisa buscar essa ajuda. Tinha 2 obreiros que também lutavam por mim, que me colocou no carro e falou, antes, vamos para a igreja agora. Me levaram para a igreja, o pastor ele orou em mim, falou, antes, só tem uma situação para você. Se você obedecer tudo que eu falar nesse altar, meu amigo, você vai mudar de vida. Mas se você desprezar, o que tua mãe fez é em vão. A primeira coisa que eu determinei foi o seguinte, eu não vou errar mais. Eu não vou errar mais. Eu já cheguei a ficar 7 dias seguidos com o Espírito no meu corpo. Eu falei, não, então peraí, agora eu quero ter o Espírito de Deus. Se foi o Espírito de Deus que faltou e eu caí e aconteceu tudo isso, então eu já sei o caminho. A partir de agora eu vou lutar para que o quê? Eu venha a ter o Espírito Santo. Ele invadiu minha vida que eu lembro que parecia que só estava eu e ele no Templo de Salomão. Parecia que não tinha mais homem, era só eu e Deus. E ali a primeira coisa que aconteceu dentro de mim foi uma felicidade que eu falei, poxa, como é que eu pude perder isso? Como é que eu pude perder essa felicidade de viver enganado esse tempo todo? Hoje eu sou filho, né? Minha mãe, ela tem orgulho de mim em tudo, em tudo. É um pai extremamente responsável, provedor, cuida de mim, da minha filha, a gente tem uma filha agora. Então, agradeço a Deus por tudo que elas fizeram por mim, entendeu? E a honra de Deus está na nossa família hoje, através daquilo que a gente tem colocado no altar, que é a nossa vida.